Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo à segunda aula da nossa série sobre técnicas e estratégias de estudo para você realizar, concretizar o sonho de passar em medicina, tá bom? Na aula de hoje eu vou te ensinar como aumentar o desempenho nas provas para passar em medicina, como aumentar o desempenho nas provas, tá bom? Bom, deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Bruno Werneck, eu sou engenheiro formado pelo ITA e eu sou criador de uma metodologia de estudo que já aprovou mais de 450 pessoas em medicina em universidades públicas, que já aprovou 5.568 pessoas em cursos muito concorridos como medicina, engenharia e direito em universidades públicas pelo SISU, e daí tem 134 aprovações no ITA e no IME, né? O ITA é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o IME é o Instituto Militar de Engenharia, e também tem mais de 700 aprovações em universidades paulistas. E agora eu estou aqui para te ajudar a aumentar o seu desempenho nas provas. Mas antes, e para você passar nesses vestibulares, tá? Você pode aplicar isso em qualquer prova que você for fazer. Mas antes eu quero recorrer à sua generosidade. Qual generosidade, Bruno? Eu não sou uma pessoa generosa. Eu tenho certeza que você é uma pessoa generosa e você gosta de receber do universo tudo aquilo que você entrega para o universo. Então você vai fazer o seguinte: pega essa aula, compartilha com outras pessoas que você também quer ajudar. Tô te dando um negócio de graça aqui para você fazer o filme com a pessoa. Então, pô, faz de conta que você tá ali querendo interagir com uma menina e tal, tá querendo namorar com ela, fazer uma gracinha, mas você não tem dinheiro para dar para ela um presente. Você, olha, eu tenho essa aula aqui que eu vou te dar e vai te ajudar a melhorar o seu desempenho nas provas. Tá bom? Você pode fazer isso. Se você quiser receber os outros conteúdos, faz a sua inscrição no canal, ativa o sininho para receber as próximas aulas. Se tiver dúvida, escreve nos comentários, compartilha a aula. Se você estiver assistindo essa aula pelo Instagram, você tem que se inscrever no perfil, né? Seguir o perfil que fala, pode comentar aí embaixo, compartilha, marca alguém que você acha que vai gostar da aula. E se tiver dúvida, pode escrever nos comentários e enviar no direct, tá bom? Vamos começar. Bom, como que você vai aumentar o seu desempenho nas provas para passar em medicina? Você tem que entender duas coisas, tá? Primeira coisa que você precisa entender, eu vou te explicar o racional e depois eu vou te explicar na prática o que você faz. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte. Deixa eu te contar uma história para ficar claro. Quando eu tinha terminado o vestibular do ITA, eu tinha acabado de montar o cursinho online, eu fui lá na sala do professor responsável pelo vestibular do ITA para trocar uma ideia com ele, né? A gente tinha essa abertura, por ser engenheiro formado no ITA e tal, tive essa abertura. E eu vi na sala dele vários livros, e eu já tinha ouvido um boato. Aí eu quis entender com ele. Falei assim, professor, mas esses livros, olha, são livros que eu usei na minha preparação para o vestibular, e que eu recomendo para os meus alunos. Por que esses livros estão aí? O senhor gosta tanto deles? Qual o motivo? Ele, não, Bruno, esses livros, eles são livros que a gente usa como referência para elaborar as questões do vestibular. Bom, a minha hipótese foi confirmada, né? Realmente aqueles livros eram livros indicados para estudar para o vestibular. E o que eu validei com essa informação? Eu já sabia, né, o que eu vou te falar agora, que as pessoas que fazem o vestibular do ITA, elas são funcionários do ITA e não mudam. Os funcionários das instituições públicas, eles não pedem demissão, né, de um dia para o outro assim, com tanta frequência. Então as pessoas que fazem as provas são mais ou menos as mesmas. Isso acontece no ITA, isso acontece na FUVEST, isso acontece na Unicamp, isso acontece em todos os vestibulares. No Enem é um pouquinho diferente, eu já te explico. Lembra aquela história do concurso público de quem é a banca que vai fazer o vestibular? Por que as pessoas querem saber a banca? Porque eles se identificam como que a banca cobra o conteúdo. Então, a primeira lição que você precisa tirar para sua vida, né, que vai transformar a sua vida, vai te fazer um mundo melhor, é a banca do vestibular não muda. Então, se você aprende a identificar o padrão de comportamento da banca, você já resolve 70% do seu problema de aprovação, tá? Como que eu aprendo a identificar esse padrão? Vou te ensinar daqui a pouco. Tá? Um jeito prático que você vai fazer e em coisa de poucas semanas você vai ter identificado esse padrão e vai facilitar a sua aprovação. No Enem é um pouquinho diferente. No Enem não tem uma banca especificamente. O Enem é assim, você tem centenas de profissionais que alimentam um banco de questões, tá? Cada um de acordo com a sua área. E essas questões têm algumas regrinhas para serem construídas. Então vamos lá, uma regra que as questões do Enem têm que respeitar. Primeiro, não pode ter pegadinha nas alternativas, entendeu? O que é isso? Você faz uma conta e erra um sinal, não pode ter alternativa para quem errou o sinal lá. No Enem não pode acontecer isso. No ITA tem, na FUVEST tem, mas no Enem não pode acontecer.
A questão do Enem também não pode cobrar mais de um assunto. Você não pode ter uma questão do Enem que misture eletricidade com ótica na prova de física. Você não pode ter uma questão do Enem que misture trigonometria com porcentagem na prova do Enem de matemática. E por aí vai nas outras disciplinas. É uma regra do Enem, então os professores têm que fazer as questões de acordo com essa regra. E no Enem, você tem que ter as respostas nas questões de exatas, elas têm que ir, por exemplo, da menor para maior ou da maior para menor, entendeu? Não pode ter essa troca para não gerar confusão nos alunos. Essas são apenas algumas das regras da prova do Enem. E tem várias outras. Como que você aprende isso? Você pode ler o edital, né, de criação das questões, né, é uma regra do Enem, é um documento difícil pra caramba de ler. Ou você pode observar o que acontece na prova e aprender como que a prova do Enem é feita, né? O que cobra. O que mais? Então todo mundo, os professores colocaram ali centenas de questões, milhares de questões. Na hora de construir a prova só cabem 45 por área, certo? Certo. Então essas questões são sorteadas aleatoriamente e elas seguem essas questões, elas seguem uma distribuição de conteúdo, que é o conteúdo que cai no Enem. Então, por exemplo, no Enem você não vai ver uma questão sobre números complexos na prova de matemática, você dificilmente vai ver uma questão sobre instrumentos ópticos na prova de física, porque são questões que estão fora do escopo do Enem, tá? Eu falo de física e matemática, que são as provas que eu conheço mais, são as disciplinas que eu domino mais, mas um professor de biologia, os professores de biologia aqui do quadro sabem o que pode cair na prova de biologia e de química da mesma forma, entendeu? E de humanas, enfim, assim por diante. Então, beleza. Uma vez que você entende como que a prova funciona, é muito importante você aprender o padrão de questão e o padrão de prova, porque isso também facilita muito a aprovação. Vou te dar um outro exemplo. Na prova do ITA, geralmente a primeira questão é de análise dimensional. Então aparece uma questão lá, a primeira, que não parece ser de análise dimensional. Em geral, o cara que elaborou a prova quer que você resolva usando análise dimensional. Ponto final. A gente só aprende isso com a prova. E aí entra a parte prática da nossa aula de hoje, que é o quê? Como eu vou aprender a identificar o padrão de prova, tá bom? Pega um papel para você anotar. Eu vou te dar a sequência que você tem que seguir e depois eu vou te mostrar isso na prática. Primeiro passo, você vai montar um acervo, faz download no site, dos 10 últimos anos de prova. Bruno, eu quero fazer dos últimos 15, melhor ainda. Quero fazer dos últimos 20, melhor ainda. Eu fiz 20 anos de provas do ITA para passar no ITA. E eu conheço muita gente que fez 15, 10, 20. É assim que funciona. Mas eu vou falar dos 10 últimos anos. Você vai baixar os últimos 10 anos de provas do vestibular que você vai prestar. Daí você vai ordenar essas provas da mais recente para a mais antiga, né? E vai resolver nessa ordem. Você vai resolver a prova mais recente, depois você vai resolver a do ano anterior, do ano retrasado e assim por diante, até chegar na de 10 anos atrás. Como que você vai resolver? Vou dar o exemplo da prova do Enem. Você resolve a prova na parte da manhã e na parte da tarde, e no dia seguinte, e talvez 2 dias depois, você aprende a resolver as questões que você não sabe resolver. Não estou falando aquelas questões que você... E aquelas questões que eu chutei. Não, você não vai chutar a questão na hora de resolver a prova. Você só vai marcar aquilo que você tiver resolvido. Se você não tiver resolvido, você vai marcar como não sei, tá? Tem 3 tipos de questões. Presta atenção. Eu vou falar da mais inútil para a mais útil. A primeira questão é aquela questão que você sabe resolver, resolve e acerta. Essa é uma questão boa para fixar o seu conhecimento, para você reforçar aquilo que você já sabe, e ela é super importante, mas ela ainda não é a melhor. Depois tem uma outra questão que você sabe a matéria, faz e erra por bobeira. Errei um sinal, errei um conceitinho, errei alguma coisinha. Essa questão é melhor do que a primeira. Por quê? Porque ela te desenvolveu atenção na resolução da prova e ainda reforçou um conhecimento que você já tem. Mas a melhor questão mesmo é a terceira, que é a questão que você não sabe resolver e não resolve. Ou erra, porque não sabia resolver.
porque esta questão mostra uma lacuna no seu conhecimento. E preencher essas lacunas é o que vai te fazer passar no vestibular, passar no seu curso. Vamos ver isso na prática, como que fica? Fica assim, ó. Primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar as provas e ordenar da mais recente para a mais antiga. Então, o que que isso significa? Eu vou aqui ordenar as provas. Não vou ordenar as 10, não, porque também o seu tempo é importante e o meu também, né? Então, você vai ordenar as provas. Aqui tem a prova de 2023, aqui tem a prova de 2022, aqui tem a prova de 2021 e assim por diante, até chegar na prova de 2014. São 10 anos de provas aqui. Bruno, você falou que a prova tem várias questões. Sim, eu vou dividir esses retângulos aqui em outros retângulos menores para refletir as questões na prova, para eu te explicar direitinho de forma prática isso que eu acabei de te explicar de forma teórica, tá bom? Lembrando que você já ordenou as provas da mais recente para a mais antiga. Lembra que eu te falei? Você vai resolver as questões e tem questões que você vai acertar de cara. Essas questões azuisinhas são as que você acertou de cara. Digamos que você teve um aproveitamento de 60% nessas questões. Joia, você reforçou o conteúdo. O que você tem que fazer agora? Você vai aprender a resolver as outras questões. Tem 4 formas de você aprender a resolver essas outras questões. A primeira forma é você resolver de novo. Tem 4 formas de você aprender a resolver essas questões para preencher as lacunas do conhecimento. A primeira forma é resolver a questão de novo. É muito comum a gente aprender enquanto está fazendo exercício. Bruno, não consegui resolver de novo. Você pode olhar a resolução, ver o que foi feito na resolução para ver se você aprende ali pela resolução. De repente você não precisa ver a matéria toda, de repente é só uma sacada na hora de resolver, é só uma técnica diferente que você ainda não conhecia, né? Então, é uma outra opção. Eu vou te falar daqui, é mais rápida para que demora mais. Aí vamos supor que mesmo assim você não entendeu a resolução. Daí você vai pedir ajuda. Você vai pedir ajuda onde? Pode pedir ajuda na monitoria do seu cursinho, se for aqui no quadro, a monitoria limitada, então você pode pedir ajuda na monitoria. Se for no seu outro cursinho, você pede ajuda na monitoria. Você pode pedir ajuda para um professor, você pode pedir ajuda para um amigo, enfim, para ele te explicar aquilo que você não conseguiu entender, aquele conceito que falta para preencher a lacuna do seu conhecimento. Se mesmo assim você não entendeu, aí você tem que ir lá estudar o conteúdo, né? É lógico, aqui eu criei um sistema que a pessoa não precisa ver a matéria toda. Se ela erra uma questão, tem lá um videozinho específico daquele tópico abordado na questão. Tanto é que aqui a gente tem as listas de fixação, que estão divididas em tópicos, e as videoaulas, elas pegam todo o conteúdo e quebram os conteúdos em videoaulas menores de 10, 15 minutos, para facilitar o seu aprendizado, para você conquistar a sua aprovação mais rápido, beleza? Então vamos lá. Primeira forma, tento resolver de novo. Segunda forma, vejo a resolução, entendo a resolução. Terceira forma, peço ajuda. Não conseguiu? Vai estudar a matéria daquele assunto. Se você seguir isso, você vai aprender mais rápido. Por quê? Porque tem muitas questões, deixa eu fazer aqui no papel. Tem muitas questões que você vai matar e vai aprender resolvendo de novo. Tem questões que você vai aprender só vendo a resolução da teoria. Tem questões que você vai aprender tirando dúvida na monitoria. E tem algumas questões que você vai aprender estudando a matéria de novo. Tá vendo? Nem todas as questões você vai ter que estudar a matéria toda, só algumas. Quando você avança para a próxima prova, o que vai acontecer? Você vai ter uma taxa de acertos melhor do que você teve anteriormente. Digamos de 70%. Bruno, mas por que eu não vou acertar tudo? Porque nem tudo você aprendeu de uma prova para outra, né? Tem questões que não caíram na primeira prova e que estão dentro do edital. Você vai ter que fazer o mesmo processo, vai ter que aprender a resolver essas questões, seguindo o passo a passo que eu te falei. Primeiro você tenta resolver de novo, depois você vai, olha a resolução, ou não deu, vai na monitoria. Não deu, foi na monitoria, não resolveu toda, sobrou alguma, você vai estudar a matéria. O fato é que você vai ter que estudar cada vez menos
para aprender. E essas questões azuis que eu acertei? Reforçar o seu conhecimento. Daí você avança e vai resolver a próxima prova. Ao resolver a próxima prova, você vai ter um aproveitamento muito maior, já é um aproveitamento maior, próximo ali dos 80%. Você vai conseguir subir o seu aproveitamento continuamente se você aplicar essa metodologia, principalmente se você preencher as lacunas no conhecimento usando a estratégia que eu te falei. Ao longo do tempo, se você faz isso, quando chegar lá para a 10ª prova, o seu aproveitamento já está beirando os 95%. Você erra só uma coisinha ou outra, por falta de atenção normalmente, ou porque é algum conhecimento muito específico, mas está dentro da margem de erro para passar em medicina. Então, sei lá, tem alguma coisinha aqui que você errou, mas é só um detalhe, isso não vai impedir a sua aprovação. Se você fizer isso, você vai passar. Como que você faz? Você pega na primeira semana, no primeiro dia, faz uma prova. Demora ali uma tarde, um dia, uma tarde, 2 dias, aprendendo a matéria daquelas questões para preencher aquelas lacunas. Depois você vai para a próxima prova. Bruno, a prova do Enem tem 2 dias, então você faz um dia na segunda, outro dia na quarta. Entendeu? E assim você vai conseguir fazer uma prova por semana. Olha só, se você tiver, e se você ainda fizer no final de semana, você consegue fazer 10 provas. Se você levar em consideração que o seu conhecimento aumenta com o tempo e a sua taxa de erros diminui com o tempo, então a sua necessidade de preencher lacunas diminui e sobra cada vez mais tempo para você resolver mais questões. Beleza? Então é isso. Resumindo, o estilo de prova não muda. Se você aprende o padrão da prova, você está na frente de praticamente todo mundo. Você já resolveu 70% do problema. Se você aplica essa técnica de estudar por provas antigas, você passa na frente de todo mundo. Porque a maioria dos estudantes é preguiçoso, eles não querem fazer isso, entendeu? Eles querem ficar procurando técnicas, estratégias, não sei o quê, mas sentar a muranga na cadeira e fazer exercício, a maioria não quer não, tá? Seguinte, se você entendeu o que eu falei aqui, agora você não vai ser uma pessoa egoísta e vai compartilhar essa aula com pessoas que você quer ajudar, né? Porque, sei lá, eu não tenho dinheiro, não tenho isso. É lógico que você não tem nada, isso não ajuda ninguém. Começa a mudar essa vida, se arrependa dos seus maus caminhos, comece a ajudar as pessoas, pega esse conteúdo de graça e manda para a pessoa, fala, olha, eu vi isso aqui, lembrei de você. Você fica feliz quando as pessoas lembram de você? Então não seja um egoísta. Compartilhe o que você sabe com as pessoas. Beleza? Eu tô te mostrando aqui em termos práticos. Tá bom? Bruno, gostei de você. Achei você um cara super legal. E o seu conteúdo muito legal. Achei. Vai me ajudar. Então se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha essa aula, comenta alguma coisa aí. Entendeu? Pra uma dúvida, uma contribuição, algo que você acha que faltou na aula, fica à vontade, tá? Tá no Instagram? Segue o perfil do Instagram, comenta, marca uma pessoa, deixa de ser egoísta, compartilha o seu conhecimento. Se precisar de ajuda, manda no direct que nós vamos te ajudar, beleza? Grande abraço pra você, ótimos estudos, que Deus abençoe a sua vida e da sua família, tá bom? Que Deus abençoe, te abençoe, pra você ter força e vontade de estudar para realizar o sonho de passar em medicina, beleza? Grande abraço e até a próxima.